Vamos curvar nossa cabeça e cantar somente crer. Amém? Para que assim entrar o pregador dessa noite, o pastor Rubens. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Conosco, pastor Rubens. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, né? Bom, nós vamos entrar num assunto aqui que o Mombrana pregou, mas pregou nos selos. Ele queria pregar sobre as 7 trombetas, os 7 dias, né? Fazer como ele fez com os selos e com as eras. Mas depois Deus disse para ele que ele havia pregado isso já nos selos, não havia necessidade. É muito importante se ler Apocalipse 8, você vai ver 7 anjos tocando 7 trombetas, e quando essas trombetas são tocadas, as pragas começam a cair na terra, né? E você se pergunta, o que é isto? Bom, o livro de Apocalipse, como já foi dito, é figurativo. Não adianta você tentar ler o livro de Apocalipse ao pé da letra, que você não vai compreender nada. Se você tentar colocar o livro de Apocalipse no literal, não vai entender nada. Por exemplo, falar assim: vi um cordeiro com 7 chifres, e aí você for crer que é um cordeiro mesmo, um animalzinho de 7 chifres, 7 olhos, aí você vai criar uma monstruosidade. Não existe um cordeiro com 7 olhos, né? Então você tem que entender que os chifres são as eras e os olhos são os mensageiros. Amém? Porque esse cordeiro nada mais é do que as 7 eras e os 7 mensageiros. Não tem nada a ver com um animalzinho que a gente pensa, né? Falando de Apocalipse 17, a Bíblia diz que João viu uma mulher, uma meretriz, montada sobre uma besta, que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. E depois o próprio anjo explica tudo para João. A mulher significa uma cidade, os 7 chifres, os 10 chifres significa 10 reis. E aí você vai ver que a mulher também é apenas figurativa. E assim é o livro de Apocalipse, né? E tudo. Eu vi na internet um teólogo falando sobre a prisão de Satanás, né, que ele seria preso por 1000 anos. Ele disse: é literal mesmo. Se Deus, ele diz, Deus é mais do que capaz para prender literalmente, não sei lá, e vai arrumar um tipo de corrente para prender, e pronto. Mas aí fica, né, uma coisa estranha, porque você não pode prender um espírito dessa forma. Muito bem, mas nós estamos querendo a verdade, e quando se busca a verdade, a gente respeita o pensamento de cada um e vamos pelo profeta, amém? Porque nós não pregamos o que nós vemos pregar, nós vamos pelo profeta. O que eu vou pregar nessa noite é pelo profeta. O que ele pregou, vou pregar. Então, ele não pregou as 7 trombetas, mas ele 7 sermões específicos, né, sobre as 7 trombetas. Mas ele pregou as 7 trombetas de uma forma que está aqui na mensagem, vocês vão entender depois o que são isso, né? Tudo figurativo.
a estrela que cai na terra, né? Tem uma estrela que cai no mar, vocês sabiam disso, né? Que é chamada absinto. Absinto torna com que as águas da terra se tornem amargas. Então eu já mostrei que não tem como uma estrela cair na terra. Qualquer pessoa aí que estuda um pouco sobre o espaço, né? Sobre o sistema solar, vai ver que uma estrela era muitos milhões, né? De tamanho da Terra. Então ela não tem como ela cair nem na terra e nem no mar. Então essa estrela que cai na terra também é figurada, não é uma estrela mesmo, que a terra é como se fosse um mucuí, e uma estrela em referência à terra como se fosse o tamanho desse salão aqui. Não tem como uma estrela cair na terra, né? Então você olha daqui e vê elas pequenas aqui, porque elas estão milhões e milhões e milhões de quilômetros. Se você fosse lá, você ia ver o tamanho que é uma, né? No YouTube mostra as estrelas, o tamanho delas em relação à Terra, né? E assim vai. A primeira delas é o Sol, mais perto de nós é a estrela mais perto de nós. E aí você vai ver o tanto de estrela que tem no universo aí, que a Terra é um mucuim na frente delas. Não, creio que não existe nenhuma estrela menor que a Terra, né? Mas veja bem, vamos falar sobre as trombetas. É Apocalipse 8 que nós vamos estudar. Quero que vocês acompanhem sentado mesmo, porque nós vamos ler muito, né? Então vamos começar Apocalipse capítulo 8, verso 6, né? Vamos falar sobre as trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 6 diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte do que? Presta atenção: das árvores. Então isso aqui não está se referindo ao fogo de Malaquias 4, que diz: eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, porque todos os ímpios e soberbos serão como palha. Isso aqui é um outro fogo, aquele fogo que vai destruir a terra, que inclusive eu falei de manhã, que é fogo e enxofre, que destruiu Sodoma e Gomorra. É diferente desse fogo que é lançado pela primeira trombeta, né? Olha só, porque foi queimada a sua terça parte. Essa queima só a terça parte. E a terça parte agora das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Todas as árvores. Aí você vai fazer aí um estudo sobre árvores, você vai ver que árvores são pessoas. João Batista diz: o machado está posto à raiz das árvores. Há árvores que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Olha só, amém? Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não se assente na roda dos escarnecedores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite, porque eles são como o que? Árvores plantadas junto a ribeiro de água, que dão seu fruto na estação própria. Então, quando a primeira trombeta é tocada, cai uma praga sobre o que? Sobre as árvores. E você tem que entender que não são essas árvores de folha verde, mas as árvores são pessoas. Amém? Muito bem. Mas não cai sobre todas as pessoas, cai só sobre uma terça parte, né? Bom, a segunda trombeta. E o segundo anjo é o 8, verso 8. Apocalipse 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Também não é o mar completamente, mas a terça parte do mar. As águas que tu viste, João, são o que? Povos, nações, multidões e língua. Então, mar também é as pessoas. Essa montanha, como que fogo, caiu nas pessoas. Amém? Então, observe, a primeira trombeta danificou quem? As árvores. A Bíblia diz que árvores são pessoas, né? A segunda trombeta cai no mar. Mar também é povos, multidões, nações e línguas. Amém? Bom, agora no verso 9 diz: e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Muito bem, a terceira
trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça, sempre a terça, não todo, mas a terça, amém? E caiu sobre a terça parte dos rios, que também é águas, pessoas. Observe que a praga cai sobre pessoas todo o tempo, amém? Rios é a mesma coisa que mares, águas, tá bom? Então essa estrela caiu sobre, não sobre todos também, mas sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça, não toda, mas a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Agora veja só, se tem lógica uma estrela cair nos rios. Eu falei ainda agora, dê uma olhada hoje na internet o tamanho das estrelas em relação à Terra, tá bom? Elas são, Deus o livre, não tem como cair na Terra não, não tem como nem se aproximar da Terra, só para você ter uma ideia. Há uma pressão, se uma estrela se aproximar da Terra, a milhares e milhares de anos-luz de quilômetros, a pressão dela já destruiria a Terra. Só a pressão que ela tem. Você já pegou dois ímãs e botou perto um do outro, que um empurra um para um lado do outro, daquele jeito é que é se dois planetas chegassem a ficar perto. A pressão é muito grande, certo? Milhares de quilômetros ele já empurraria a Terra. Não tem como a estrela cair na Terra. Então essa estrela caiu na Terra, você precisa saber que é figurativo também. Caiu nos rios e fez com que os rios, que são pessoas, se tornassem amargosos. Então está falando de liderança. Uma estrela é uma pessoa que brilha, uma pessoa que sobressai, amém? O que é uma estrela? O que era Michael Jackson? A estrela do pop, amém? Então, é isso aí, vamos lá, quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça de novo. Observe que sempre fala a terça parte, não todo, mas a terça parte do sol e a terça parte da lua. O sol se refere à justiça, a lua se refere à lei. O Mobrano explica isso, não é verdade? E a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Quem são as estrelas? São as pessoas. Elas escureceram quando essa trombeta foi tocada, apagou. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus exigiu que nós brilhássemos. O que uma luz faz? Ela brilha. A serventia dela é isso. Se ela estiver apagada, não serve para nada. E essa trombeta aqui fez com que as pessoas, em vez de brilhar, resplandecer, elas fizeram foi se apagar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, a luz há de apagar. A era de Laodiceia, Mobrano diz que não haveria luz. Seria um dia conhecido do Senhor, que não seria nem dia nem noite, mas espessa escuridão. As pessoas seriam trevas. Isaías diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. O mundo está em trevas, mas a glória do Senhor está brilhando sobre ti. Amém. Você vai encontrar que em Apocalipse capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12, o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, ele arrasta com a sua cauda o que? A terça parte das estrelas do céu e lança na terra. É verdade? Mais uma vez falando de estrela, que são as pessoas. O diabo consegue tirar as pessoas dos céus e lançar na terra. O que é isso? Ele tira o direito das pessoas de estar nos céus, de estar em Deus e ser algo da terra. Ele tira a pessoa do espírito e coloca na carne. Esse é o trabalho de Satanás. A Bíblia diz: carne e sangue não é no reino dos céus. E o trabalho de Satanás é te colocar na terra, fazer com que você seja terrestre, que volte ao pó e se acabe. Mas a vontade de Deus é te levar para o espírito, te levar para os céus. Céus não é presente aqui lá em cima nas nuvens, não. Céus que eu estou falando é reino de Deus, é vida eterna. Amém? É isso que Satanás faz: arrasta as pessoas, tira a terça parte das pessoas da palavra e lança elas por terra.
te tira o Jesus vivo e te dá um Jesus de gesso, um Jesus de pedra. Amém? Ele te tira a mensagem e te dá um dogma criado pelo seminário. Esse Satanás pode fazer? Ele só pode te tirar a vida e te dar a morte. Ele não pode fazer outra coisa. O pastor Moura, que está por ali assim sentado, dizia quando pregava nesse púlpito: você só dá o que tem. Pedro e João, quando subiram a porta formosa, aquele coxo disse: dá-me uma esmola. E Pedro e João não tinham dinheiro, então eles deram o que eles tinham. Eles disseram: nós não temos nem prata nem ouro, mas nós temos uma coisa, e isso te damos, levanta e anda. O que eles tinham para dar era a cura divina, era o que eles tinham. Você só dá o que tem. Você sobe num púlpito e você vai pregar o que está dentro de você. Eu estou pregando o que está dentro de mim. Se o que estivesse dentro de mim fosse doutrina errada, eu ia dar a doutrina errada. Você só dá o que tem. Eu estou pregando aqui. Quando você está pregando, você está expressando o que está dentro de você, o que está na sua alma. Houve um pregador aí da mensagem que sempre colocava nos inícios das suas pregações que ele tem uma mensagem no âmago da sua alma, né? E quando ele expressa a mensagem que está no âmago da sua alma, ele só pode dar o oitavo para as pessoas, novo nome branda, porque é aquilo que está na alma da pessoa. Quando você prega, o que está na sua alma que é expressado. Jesus expressou sua alma quando pregou. Paulo expressou sua alma quando pregou. Se a alma for convertida, ele traz uma mensagem convertida. Se a alma for pecaminosa, vai trazer uma mentira, uma heresia, assim por diante. Então, essa é a quarta trombeta. E quando o anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Observe que o sol é para brilhar, as estrelas para brilhar, a lua é para brilhar. Tudo aquilo que brilha foi tirado quando a quarta trombeta foi tocada. O anjo está fazendo isso, o próprio anjo. Observe que é praga caindo. A quinta trombeta, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu, caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora preste atenção na quinta trombeta, o que acontece. É solto praga sobre os homens. Amém? 200 milhões de demônios. O irmão Brand diz na mensagem festa da trombeta que isso aqui foi Hitler que matou aquelas pessoas, o quanto ele pôde matar. E isso é a quinta trombeta. Agora você vai entender que quem solta a quinta trombeta, quem toca a quinta trombeta, é o quinto anjo. Quem é o quinto anjo? E se você observar, Hitler falou que ele fez aquilo tudo baseado em uma coisa. Por que Hitler fez o que fez? Que matou aqueles judeus, que odiava aqueles judeus, seguindo um sermão de Martinho Lutero, o quinto anjo. Martinho Lutero diz que os judeus deviam ser mortos. Bom, Branda fala sobre isso. E quando Hitler veio, ele tomou esta pregação de Martinho Lutero e levou em frente. Você entende? E foi por isso que ele começou a matar os judeus. Ele disse: não, Martinho Lutero veio na Alemanha, e Hitler veio depois de Martinho Lutero. E ele pegou aquela doutrina e jogou em cima dos judeus. Estou matando vocês porque o próprio Martinho Lutero me dá apoio. E você diz agora, então Martinho Lutero era do mal? Não, ele era o quinto anjo. Foi ele que lançou a trombeta. Amém? Foi ele que tocou a trombeta. Ele tocou a trombeta para jogar praga mesmo. E você vai entender nessa noite o porquê que ele fez isso. Amém? Então esta é a quinta trombeta, que são 200 milhões de demônios soltos por Eichmann, Hitler, Stalin, Mussolini. O irmão Bruno fala na mensagem festa das trombetas que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esta é a quinta trombeta. Amém? Eu estou indo rápido por cima, depois eu vou explicar melhor. Sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.
E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora e dia, mês e ano, a fim de matar o quê? A terça, de novo, não todos, mas a terça parte dos homens. E aqui está. E o número dos seus exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E o irmão Branham diz que era 4 anjos: Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini. 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, que foram soltos para isto. Então nós temos aqui Martinho Lutero, o 5º anjo. Ele trouxe uma pregação dando a ênfase, e quando Hitler veio, ele tomou aquilo e levou em frente. Agora aqui nós temos o 6º anjo, e você vai entender que vem a primeira, segunda guerra mundial, nós temos a terceira engatilhada, e esta é a 6ª trombeta. E você vai saber que esses 200 milhões de demônios que foram soltos sobre os homens, que matou a terça parte dos homens, não é uma coisa futura, é uma coisa que já aconteceu. Amém? Que essa trombeta já tocou, que o irmão Branham disse que foi a Segunda Guerra Mundial. Então você vai entender essas trombetas. Enquanto você está pensando que essas trombetas é algo que vai suceder, esses anjos vão lançar essas pragas na terra, quero que vocês entendam que ela já tem acontecido. Essa é a 6ª trombeta. E a 7ª trombeta está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu o que? Grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Observe que a 7ª trombeta é diferente. E os 24 anciões que estavam sentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora observe, é a 7ª trombeta. Já é diferente, você não vê praga cair. O que você vê é uma finalização. A 7ª trombeta é uma mensagem de finalização. Porque diz: e tocou o 7º anjo sua trombeta, e o que aconteceu? E houve no céu grandes vozes, não praga caindo, mas vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu quero dar uma palmilhada com vocês. Segura bem isso aí. O que são essas trombetas, irmão Rubens? O que são essas trombetas? Para nós entender isso, nós temos que ir para a mensagem. Primeiro símbolo, parágrafo 63. Amém? Isso aqui são as trombetas, não a festa das trombetas de Levíticos 23, que era proclamada em Israel, porque era uma festa de ajuntamento. Isso aqui são as trombetas, as pragas caindo. Eu quero que você compreenda isso aí. Eu lendo isso aqui nessa manhã e hoje à tarde, vim descobrir uma coisa aqui. Irmão Branham diz, parágrafo 63, primeiro símbolo: note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que vai-se um anúncio nos céus. Primeiro o que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai. Quando uma trombeta é tocada, o Branham diz, ela declara guerra e uma praga cai. Agora você começa a entender o porquê que quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, caiu praga. Quando o segundo tocou sua segunda trombeta, caiu praga. Todos os 6 anjos tocaram sua trombeta, e ao tocar sua trombeta, caiu praga depois. Ele toca a trombeta e em seguida praga cai. Estrela cai do céu no mar, torna com que as águas se tornem abissínios. Fogo e saraiva cai do céu sobre a terça parte das árvores. E assim por diante.
E você se pergunta, isso vai acontecer quando, irmão Rubens? Na guerra do Armagedon não é, porque a guerra do Armagedon é uma explosão mundial que vai acabar o mundo. Então essas 7 trombetas têm que ter tocado através das eras. Essas pragas têm que ter caído através das eras. Essas pragas das trombetas já têm caído na terra, irmão. Não é uma coisa futura, como os denominacionais pensam, e até crente da mensagem. Estou me afundando meio assim na mensagem desde um dia para cá. Mas veja bem, o que eu vou dizer aqui eu vou provar pela mensagem. Eu não estou baseado inventando nada, eu vou dizer o que o profeta disse. Amém? Eu só quero que você entenda, irmão Rubens, essas 7 trombetas, essas pragas que caem, essa estrela que cai do céu, ainda vai cair no futuro? Não, já caiu. Já tornou as águas amargas como a piscina. Essa saraiva já caiu do céu na terça parte das árvores. Já, por quê? O irmão Branham diz: note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece, que faz um anúncio nos céus. Primeiro que acontece, um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa, ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? Quando Paulo tocou sua trombeta, o que aconteceu quando ele tocou sua trombeta? Aconteceu uma guerra. Paulo disse: nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra as potestades espirituais. Quando Paulo tocou essa trombeta do Evangelho, ele declarou guerra. Guerra contra o mundo, guerra contra o pecado e guerra contra as religiões do seu dia. Eles levaram ele na praça e apedrejaram ele. Pensaram que ele estava morto, largaram lá, ele saiu, foi pregar de novo. Guerra. Guerra do mundo religioso contra o mensageiro. Quando Irineu tocou sua trombeta, o que aconteceu? Guerra de novo. Porque as pessoas estão acomodadas com aquele erro denominacional da era. Quando alguém vem com a verdade, acontece uma guerra. Você está lá naquele catolicismo venerando imagem. Se alguém deles se levantar, como se levantou o padre Fábio de Mello, né? Que agora no YouTube tem um vídeo dele. E diz: olha, nós estamos venerando muito os santos e criticando os evangélicos, mas eu acho que nós estamos esquecendo de Deus. Nós temos que adorar a Deus. O que aconteceu quando ele falou isso? Guerra em cima dele. O mundo católico, esse padre está ficando doido. Aí ele: guerra, irmão. Se você falar a verdade, vem guerra para cima de você. Quando uma trombeta toca, que é o toque de uma trombeta? Uma palavra pregada, uma mensagem pregada. E quando ela é tocada, guerra acontece. Amém? E depois que ela tocar, o mundo todo se levanta com você. Seu pai fica contra você, seus irmãos contra você, seu pastor contra você, sua igreja contra você. Guerra. Jesus disse em sua palavra: eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque aquele que vem após mim, o seu inimigo será da própria casa. Então guerra é declarada. Amém? E depois, o que acontece depois da guerra? Uma praga cai. Porque as pessoas rejeitam a palavra, rejeitam a trombeta. E quando rejeitam a trombeta, uma praga cai sobre os que rejeitaram. Quando o escravo rejeitava a trombeta do jubileu, o que vinha depois? Praga sobre ele. Ele tinha que ser escravo o resto da vida. O Branham diz isso sobre a lei do jubileu. Se você fosse um escravo por 50 anos, quando trocasse a trombeta do jubileu, você podia deixar o machado ou a enxada cair da mão e ir embora, que você era livre. Mas se você rejeitasse o toque da trombeta do jubileu, então o seu patrão furar-lhe a orelha. E o que fazia com você? Você era um escravo agora pro resto da vida, não adiantava a trombeta tocar mais. Então você agora recebia a praga. Quando se rejeita a trombeta, cai praga sobre os que rejeitaram. Os que aceitaram morrem em Cristo sob o toque da trombeta. E os que rejeitam, cai praga sobre eles. Aquelas pessoas no tempo de Martinho Lutero, que aceitaram a mensagem de Martinho Lutero, que ouviram o toque de sua trombeta, morreram em Cristo. Mas os que rejeitaram, o que aconteceu com eles depois? Caiu uma praga sobre eles. E tudo que eles pudessem se tornar depois foi luteranos, velhos, frio e formal. Que para Deus isso é praga e não cristianismo.
A trombeta é tocada, as pessoas rejeitam. E depois de rejeitar, praga cai sobre os que rejeitaram. E que praga é? A incredulidade. As pessoas se tornam apenas os religiosos velhos, frios, formados e mortos. É só isso. Eu estou indo aqui para vocês compreenderem. Ele diz: o mistério é desvendado, está vendo? E quando o mistério é desvendado, então a trombeta soa. Ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? Paulo tocou sua trombeta, guerra veio para cima dele. Os que aceitaram morreram em Cristo, os que rejeitaram, caiu uma praga sobre eles. Aí o que aconteceu? Abriu outra era, veio outro mensageiro, tocou outra trombeta, e ao tocar a sua trombeta, declarou uma guerra contra Irineu. E aí os que aceitaram a mensagem de Irineu morreram em Cristo, e os que rejeitaram, praga caiu sobre ele, abriu outra era, veio Martim. E assim vem guerra, praga e outra era abre. E assim vem de lá para cá. Agora presta atenção. O que é a parte da guerra? 64 parágrafo. O anjo da igreja capta os mistérios de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esses mistérios de Deus, e então vai ter com o povo, depois que os mistérios lhe foi dado, vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem, e aqui ela dá início uma guerra espiritual. E então Deus leva o seu mensageiro com os eleitos daquela era, e o Senhor, ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso, um juízo temporário. Aí está a praga da trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e o que foi que aconteceu? Praga caiu sobre a terça parte das águas, e assim por diante. É aí que eu vou já mostrar para vocês. Irmão, eu falei primeiro selo, né? Já li. Agora sexto selo, 200, parágrafo 200. E nós vamos já provar para você uma coisa aqui, para não dizerem que eu estou ficando doido, né? Sexto selo, parágrafo 200. Bem, o Moura diz: e ele enviou o primeiro mensageiro, que foi Paulo, e ele pregou e uma trombeta soou. E você para você diz assim: peraí, o Rubens está dizendo que essas 7 trombetas de Apocalipse 8, que cai uma praga, e a saraiva cai dos céus, e a estrela cai do céu. O Rubens está dizendo que isso já aconteceu? Eu não estou dizendo, eu estou mostrando o profeta dizendo. Por isso que Deus disse para ele: não prega as trombetas, porque ele já pregou. Está aqui, está nos selos. Aqui está no parágrafo 200 da mensagem, sexto selo, as trombetas sendo pregadas. Então ele diz: e ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra. O mensageiro, o anjo, apareceu na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros de que falamos. Que faz ele? Ele chega e um selo se abre, é revelado, uma trombeta soa, guerra é declarada, e se vai, e então o mensageiro morre. Ele sela este grupo que creu. Eles estão guardados ali. Eles não morrem, irmãos, eles são guardados. As pessoas que morrem em Cristo, eles não morrem, eles são guardados ali. Eles morreram crendo no mensageiro da era, então eles são guardados. E os que rejeitaram, uma praga cai sobre eles. O próprio Deus envia a praga. Ele diz: por rejeitar o amor da verdade, eu vos enviarei a operação do erro, para que creem na mentira. Aí Deus dá a mentira para os que rejeitaram, fica com a mentira. Ele dá a verdade para aqueles que creem no mensageiro. Eles são guardados no pó. Aí Deus se vira para os que rejeitaram e diz: agora toma a mentira para vocês. Aí eles vão crer na mentira, é praga. Você entende? Agora, por quê que o sol foi atingido, a lua foi atingida, as estrelas foram atingidas? Foi tirar a sua luz. Praga. O pouco que tem, esse pouco será tirado, se você não tiver. Se você não tem, até o pouco que tem, se é um pastor que não brilha, Deus tira tudo. Se torna uma negridão. Você pode prestar atenção que esses pastores da mensagem, que começaram a pregar heresia, cada tempo que passa a heresia está aumentando. Eles vão aumentando. Começa e vai, quando você pensa que não, vai aumentando aquela heresia. A igreja se torna tipo uma palhaçada, uma brincadeira.
vai escurecendo cada vez mais. A igreja que sai da palavra, o povo que sai da palavra, vai escurecendo cada vez mais, vai perdendo sua luz, vai se tornando trevas, é praga. O sol, a lua e as estrelas está representado no povo. Não está se falando desse sol aí, não. Isso aí é uma estrela. Mas olha só, trombeta soa, guerra declarada e se vai. E então o mensageiro morre, ele sela este grupo. Eles são guardados e uma praga cai sobre os que rejeitaram. Está vendo? Então continua, então eles se organizam, formam outra organização que já é uma praga. Veio Martinho Lutero, ele não fundou o luteranismo. Quem disse que Martinho Lutero fundou uma igreja luterana? Não. Ele pregou a palavra, ele pregou a mensagem. O que aconteceu? Aos 60 e tantos anos de idade, ele foi atacado de coração, problema de coração, e morreu. Tem um livro dele que conta como ele morreu. Ele não deixou nenhuma igreja luterana. Igreja luterana já é uma praga que caiu depois, porque rejeitaram o amor da verdade. O próprio Deus entregou eles à operação do erro. E está aí frio e formal até hoje. Igreja luterana morta. Wesley pregou sua mensagem. Quem disse que Wesley fundou uma igreja wesleyana? Nunca. Ele pregou sua palavra. Mas quando ele morreu, o que acontece? Eles fundaram. Eles não tinham mais a mensagem de Lutero, de Wesley, porque rejeitaram a mensagem de Wesley. O que eles fizeram para agradar Wesley? Vamos formar uma denominação chamada Wesleyana. William Branham trouxe uma mensagem. Quem disse que William Branham fundou o Tabernáculo Branham? Quem disse isso? Ele nem concordava com aquilo que fizeram lá em Jeffersonville e colocaram o Tabernáculo Branham na frente do templo, só porque fizeram a mesma coisa com Billy Sunday, que foi um homem que veio antes do William Branham, e fizeram o Tabernáculo Billy Sunday. E o povo da mensagem, querendo fazer o mesmo com o William Branham, criaram o Tabernáculo Branham. O William Branham disse: eu não concordo com isso. Já li mensagem dele dizendo isso. Ele nunca fundou um Tabernáculo Branham. Ele pregou sua mensagem. Agora o que você vê é Tabernáculo Branham para cá, Tabernáculo Branham para lá, uma praga caindo sobre os que rejeitaram sua mensagem. Amém? Praga. Rejeita a mensagem do mensageiro. Eu não creio que todos os selos foram revelados, então fica uma praga. Fica então com a operação do erro. Por rejeitar o amor da verdade, Deus envia a operação do erro. Eu não creio mais no irmão Branham. Eu creio que tem outro, que a mensagem do irmão Branham está podre. Então fique com esse outro mentiroso, fique com a praga, porque eu fico com o mensageiro. Quem rejeita o mensageiro tem que ficar com a praga que vem depois. Então continua, parágrafo 201. Então continua, então eles se organizam, formam outra organização. Acabamos de estudar isso. Então aqui saem eles com outro poder. Veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então quando acontece isso, vem Deus com seu ministério. Quando o anticristo vem com o seu. Veja, anti é contra. Eles vão lado a lado. Então para você começar a entender aí, a trombeta é trocada, guerra declara. Quando William Branham chegou, ele disse assim: vocês sabem de uma coisa? Deus não é três pessoas distintas. Guerra começou. Está louco, pessoal? Quando William Branham chegou, todo mundo, o globo terrestre, estava acostumado que Eva comeu uma maçã. Ele disse: ela não comeu nenhuma maçã. Eles declararam guerra contra William Branham. Está louco? Todos nós cremos que é maçã. O seminário crê que é maçã. O mundo religioso crê que é maçã. Só esse louco está dizendo que não foi maçã. Guerra contra ele. Porque a trombeta tocou, a sétima trombeta. Quando ela toca, declara guerra. E eles disseram: nós não queremos, nós preferimos a maçã. E o que foi que Deus fez? Os que creram no mensageiro foram guardados, e os que rejeitaram ficaram com a maçã até hoje. E vão morrer na maçã. E até o Leandro Leonardo teve mais revelação do que eles.
Porque eles fizeram uma música que diz assim: 4 horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume dos seus beijos. Olha, Leandro e Leonardo tiveram mais revelação sobre a maçã do Éden do que os teólogos. Porque Leandro e Leonardo faz nós compreender que essa maçã que ele está se referindo se refere à relação sexual. Então são mais revelados do que os teólogos de hoje, porque uma praga caiu sobre eles por rejeitar o amor da verdade. Então agora tem que ficar com a maçã, tem que ficar com a cobrinha enrolada na árvore, quando na verdade a cobra passou a rastejar depois que foi amaldiçoada. Tem que ficar com um velhinho na barba branca lá nos céus, porque rejeitaram o profeta que tocou sua trombeta. Em vez de crer, declararam guerra contra o profeta. Então o que fez Deus? Tirou o profeta e guardou os que criam nele. Você está guardado. Esteja guardado na mensagem do 7º anjo. Porque se você não foi guardado, se você rejeitar, se você é um dos que declarou guerra contra o mensageiro, você vai ficar na praga. Isso que está em cima da terra é praga. E diz: o pastor quer que eu deixe o meu carro. Praga para você. Eu fui na igreja com R$100, o pastor ficou. Praga, porque rejeitou o profeta que dizia: de graça eu recebo, de graça eu dou. Mas prefere a mentira, prefere a operação do erro. Então o próprio Deus derrama praga. Primeiro a trombeta toca, guerra é declarada, e em seguida a praga cai. Ora, então, muito bem, vou deixar isso aqui de lado um pouquinho e pegar o parágrafo da conclusão para findar a pregação. Parágrafo 205 da mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Vamos verificar o que o irmão Branham diz, porque eu já dei a entender para vocês que as 7 trombetas de Apocalipse 8 aconteceu ao longo das eras, mas eu não quero que fique nas minhas palavras. Quero que o profeta fale, porque a mensagem vai para o YouTube e muitos pastores da mensagem escutam, e eles não podem dizer assim: o Rubens está inventando. Tem que saber que eu estou pregando isso porque vi o profeta falar. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 205 da tradução de Goiânia. O Branham diz: porque uma trombeta significa um reino. Você recorda da coroa que veio sobre a besta? Trombeta em Daniel e assim por diante. Vem, ela significa um reino ou 7 eras. E recordem, Jesus disse, falando das virgens nécias e das sábias: uma dormiu na primeira vigília, Mombra diz, uma era. A outra na próxima vigília, Mombra diz, a era seguinte. Amém? Na seguinte, até aquelas vigílias eram as eras. Vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem uma coisa. Existe 5:7. Mombra diz isso. 5:7. 204 eu parava também a mensagem. Existe, Mombra diz, olha, 203. Quais são esses 7 espíritos? Aqueles 7 mensageiros, que são Columba, Irineu, John Wesley, Martinho Lutero e assim por diante. Veja, os 7 espíritos, que são os 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. São os 7 espíritos de Deus. Mombra diz, 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas. Vem, 7, 7. Existe 5:7. Vamos lá de novo. 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas. 5:7. Então 7 bois eram mortos lá, tipificava as 7 eras. O longo período do Pentecoste, de 50 dias, que eram 7 sábados, significava as 7 eras. As 7 pontas do cordeiro significavam as 7 eras. As 7 trombetas, o Mombra diz, também são as 7 eras. Veja, então,
Porque uma trombeta significa um reino. Você recorda da coroa que veio sobre a besta? Trombeta em Daniel e assim por diante. Vem, ele significa um reino ou 7 eras. E recorda, Jesus disse: uma dormiu na primeira vigília, falando das 10 virgens. Uma era, a outra na próxima vigília, a era seguinte, na seguinte, diferentemente, a 7ª vigília. E na 7ª vigília o noivo veio. Então todas elas se despertaram. Recordem daquilo. Então as 7 eras eram as 7 trombetas. Quando você lê Apocalipse 8, aqueles anjos jogando saraiva sobre as terça parte das árvores da terra, aqueles anjos jogando a estrela no mar, aquilo tudo já aconteceu, irmão, nas 7 eras. Aquilo era as 7 eras. Aquilo era a praga caindo sobre aqueles que rejeitaram a mensagem de cada mensageiro. E é praga espiritual. Quem dera que fosse praga natural, que fosse literal, que saraiva caísse mesmo do céu, que uma estrela caísse. Não, é uma praga na alma. Amém? Então está aqui, ó, parágrafo 206, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Então as 7 eras eram as 7 trombetas e 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crente. Ó, isto é simplesmente tão perfeito quanto pode ser. Amém? Então aí está. Se você me perguntar agora, eu tenho resposta para isso. Irmão Russo, o que são aquelas 7 trombetas lá de Apocalipse 8? As 7 eras, irmão. As 7 mensagens dos 7 mensageiros. Aquelas pragas caindo não são literal, aquelas pragas são espiritual. As pessoas ouvem a trombeta do mensageiro, em vez de crer, elas declaram guerra contra o mensageiro. Mas o grupinho que crê são guardados no pó, esperando a ressurreição. E os que rejeitam, uma praga cai sobre eles. Amém? Uma praga cai, uma estrela cai no mar, que são as pessoas, e ele se torna amargoso. Se torna amargoso. A vida é uma amargura, não o cristianismo. Porque ele odeia a palavra de Deus. Deus mudou o nome de Sara, de Sarai para Sara, por causa disso. Sara significa princesa e Sarai significa amargura. Amém? Então nós temos aqui, ó, sem medo nenhum de falar. Agora eu tenho luz para falar. Antes eu não tinha coragem de pregar isso, mas depois que eu vi o profeta falar que as 7 trombetas são as 7 eras, e que essas pragas que foram jogadas ali são as pragas que caem sobre os que rejeitaram a toque da trombeta dos mensageiros, agora eu não tenho medo de pregar. Por isso que eu tenho dito para muitos pastores, eles pregam as coisas sem ter certeza e se atrapalham. Eu não. Eu fico arrodeando. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. No dia que eu ver, que eu descobri que é assim mesmo, aí eu prego. Eu rodeei essas trombetas por muitos anos. Faz muitos anos que eu tinha vontade de pregar sobre as trombetas. Mas eu não podia pregar as trombetas sem eu ter luz para isso. Mas depois que eu vi o profeta falar, agora eu tenho certeza. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Quem foi o primeiro anjo? Paulo. Quem é a trombeta? A mensagem que ele pregou. Então o primeiro anjo tocou a trombeta e houve o que quando ele tocou? Saraiva e fogo misturado com sangue. Não, irmãos, não caiu isso não. Caiu não de forma literal, mas espiritual. Certo? E foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e a toda a erva veio e foi queimada. Isso aqui é gente, não é árvore mesmo literal não, que rejeitaram a mensagem de Paulo. Praga que cai porque rejeita. E o segundo anjo, que foi Irineu, tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Não tem mais vida na igreja. Deus matou a vida dos que rejeitaram a palavra. Se torna uma coisa santo, 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 mas nada de vida. Toca lindo, bem organizado, o som não tem um ruído.
tudo beleza, tudo organizadinho, mas é um cemitério sem vida, porque a vida que tinha ali foi morta, porque Deus matou, foi Deus que fez isso, porque rejeitou a palavra. A igreja no tempo de Martinho Lutero era cheia do Espírito, cheia de vida. Depois que ele morreu, que eles rejeitaram sua mensagem, se tornou uma coisa morta. Você entra lá, a coisa mais linda. Não, para mim a igreja que tem reuniões mais bem organizadas é a igreja católica. Em termos de organização, eu tiro o chapéu. Essas igrejas evangélicas por aí, os crentes que estão assistindo culto, mastigando chiclete, conversando, mas na igreja católica não. É tudo sentado ali com o texto na mão, reverentemente. Até o som é bem organizado. Caixas na parede, e não é assim, as caixas vão nas paredes. Você lá atrás escuta muito bem, um som bem limpo, umas músicas bem tocadas, bem ensaiadas, mas não tem vida. A palavra não é pregada naquele púlpito. Você entende? Grupos da mensagem por aí também, bem organizados. Se fala, tem eco, fala, repete a voz do pregador, coisa bem organizada, tudo filmado pela internet, muito bem organizado, mas quando prega não tem vida, só heresia. Oh, que o novo nome de Jerusalém é Tus. Oh, que Deus tem um voo, e assim por diante, uma coisa morta. Por quê? Mas assista uma fita do irmão Branham de CV. Assista. É porque você não entende inglês. Você lê a mensagem que é diferente de você escutar. Como era cheio de poder aquelas mensagens. O irmão Branham estava pregando, de repente um irmão levantava e falava em língua. Isso o povo da mensagem não aceita hoje. Não teve o irmão Branham, era aceito. Veja na mensagem, primeiro selo, ali o áudio. No final, quando o irmão Branham está concluindo, orando, o irmão se levanta e fala em língua estranha. Não siricai, siriano, blá blá blá, mas língua de verdade. E quando o irmão se senta, o irmão Branham fica só glorificando, esperando até que outro levante e dá a interpretação daquilo. Isso é que era a igreja. Amém. Não isso que está por aí, essas irmãs, o sarão lá em cima do pé. Tudo bem, nada contra, mas cantando o sangue que Cristo verteu por mim. Muito bem cantado, muito lindo. Não tem hinos mais lindos do que esse de Goiânia, mas não tem vida. Ninguém pode falar em língua que eles dizem a denominação. Ninguém pode pôr as mãos para orar por alguém que é denominação. A igreja morreu, a vida foi tirada. Tudo quanto era coisa vivente que tinha no mar morreu. Quando essa montanha, na forma de fogo, desceu para dentro do mar. E o mar é as pessoas. Tudo que tinha vida morreu. Tudo que tinha vida acabou. Foi-se embora as línguas estranhas. Foi-se embora as interpretações. Foi-se embora a cura divina da mensagem, porque uma praga caiu, porque o William Branham pregou e disse: o pastor que não prega a cura divina deve à saúde do povo. A igreja verdadeira terá que ter os sinais e os prodígios. Se não tiver, vai acertar, conte com Deus. Parágrafo, página 221 da mensagem era de Laodiceia. Mas eles disseram: nós não queremos mesmo assim. Então Deus deu agora a praga. Que está tudo por aí, é só praga. Esses grupos da mensagem por aí é só praga. Essas denominações aí é só praga. Mas Deus tem uma mensagem. Não é a minha mensagem, eu sou um Zé Ninguém. Deus tem uma mensagem do sétimo anjo que ainda continua do mesmo jeito, nas fitas. Volte para as fitas, porque nas fitas ainda está a vida. O problema é que sai da fita e vai para grupos. O grupo já morreu, é praga. É praga, meus irmãos. Muito bem, então eu creio que eu não preciso mais ir muito fundo. Você já tem uma base. Quando você lê Apocalipse 8, que aquelas 7 trombetas são tocadas, que aquelas pragas caem, não espere aquilo para o futuro. Aquilo já tem acontecido através das eras. Amém? Vamos ficar de pé enquanto cantamos um hino a Deus. Ao cantar esse hino, nós vamos orar e nos despedir. Terça-feira estaremos reunidos aqui mais uma vez. Vamos cantar
essa canção, meu eu. Todos, feche seus olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Cante uma vez com reverência. Quando o meu eu e o meu orgulho, cante, descer comigo e se misturar, aleluia, com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou. Cante com vida, não deixe a praga cair sobre você. Você está sendo guardado. Oh meu Senhor, você é guardado debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Você é guardado pela palavra, porque você creu no mensageiro. O seu pastor só prega o que está na fita. Em Bragança nós pregamos o que está na fita. Nós não temos compromisso com grupo algum. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Como Naamã no teu poder. Senhor, cura essas pessoas aqui esta noite. Nós cremos na cura divina, Pai. Liberta de toda opressão. Tira a depressão. Tira, Senhor, os pensamentos maus. Transforma a nossa vida, Pai. Deixa-nos sentir a Tua presença neste lugar. Permita que possamos falar somente a verdade, nada mais que a verdade. Não deixe essa praga nos pegar, Pai, mas guarda-nos debaixo das Tuas asas. Esconde-nos, Senhor, na palavra, na mensagem do mensageiro. Abençoa essas pessoas que vieram aqui esta noite, que saiam daqui dizendo: valeu a pena vir a este lugar, valeu a pena escutar essas coisas. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que Deus nos acompanhe. Até terça.